Olá, chegamos à nossa segunda devocional sobre o Salmo de número 6 e nós vamos prosseguir a partir do versículo de número 6. Eu gostaria, antes de ler novamente todo o Salmo, para que nós lembremos o que nós já vimos e prossigamos na nossa meditação, aprendendo mais sobre este precioso Salmo da Bíblia. Lembre-se que este Salmo, o Salmo de número 6, é o primeiro dos salmos penitenciais. No inário que Deus entregou para o seu povo, o saltério, nós encontramos salmos de gratidão, salmos de confissão de pecados, como esse, que é o chamado salmos de penitência. Nós temos salmos de guerra, nós temos salmos de louvor. Então, você vai encontrar diversas expressões da alma humana perante Deus em devoção através do canto dos salmos. E nós vamos aprendendo muito sobre eles à medida em que nós vamos meditando sobre a sua mensagem. Eu vou ler novamente então o Salmo de número 6 para que a gente prossiga hoje em nossa meditação sobre ele. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, em tom de oitava, Salmo de Davi. Senhor, nós pedimos a tua bênção, direção para esta nova meditação sobre o Salmo 6. Pedimos que nos oriente, que nos guie, que nos abençoe a nós e aos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude pela meditação dos salmos, pelo estudo sobre eles e o seu canto, encontrar alento, edificação e consolo para a nossa alma, para a nossa família. Em nome de Jesus oramos. Amém. Lembre-se que este é um salmo em que o clamor a Deus por parte do seu servo, Davi, é para que o Senhor estendesse a sua mão de misericórdia e graça sobre ele, por conta da tristeza que ele estava sentindo por conta do seu pecado. O verso 1, ele vai começar com uma oração, e Davi reconhece que merece castigo por seu pecado, mas ao mesmo tempo ele ora para que Deus não o discipline de acordo com o que ele merecia. É onde nós encontramos, lembre-se, o conceito bíblico de misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Deus não nos dá. É o castigo que merecemos pelos nossos pecados, mas que o Senhor não nos dá porque Ele é misericordioso. Então, ele pede ao Senhor que não permanecesse irado contra ele por conta dos seus pecados. Os ossos dele, versículo 2, estavam abalados por conta disso, e nós percebemos como o pecado, ele não somente afeta a alma do homem, mas afeta o homem como um todo. E aí, o sofrimento de Davi, a partir da sua alma, do seu coração, afetou todo o seu estado físico. E ele então roga ao Senhor que tivesse misericórdia dele, porque ele estava de fato sofrendo bastante. Ele sente sua fraqueza, no verso 3 nós vemos isso, seus ossos estavam extremamente abalados, a sua alma estava atormentada, e ele então pergunta em sua oração por quanto tempo o Senhor acharia necessário que ele passasse por tanto sofrimento. E aí nós aprendemos que a resposta geralmente é muito mais longa do que desejamos e muito mais curta do que tememos. E é nisso que nós aprendemos a descansar e a confiar em Deus, até mesmo quando nós buscamos o seu perdão, sabendo que os pecados do homem, eles trazem consequências. O rei Davi sabia disso, por seus pecados ele sofreu bastante, por anos as consequências dos seus atos, mas ainda assim ele não descansou enquanto não encontrou misericórdia
em Deus, não recebeu dele o seu perdão. No verso 4, então, nós sabemos que o Senhor é onipresente, Davi revela. E nesse sentido, ele poderia estar com ele, Deus poderia socorrê-lo. Ele lembra que Deus pode retirar sua bênção e por isso ele pede ao Senhor que retornasse com misericórdia e graça. E o Senhor, então, o salvasse e libertasse a sua alma. E aí Davi lida com o silêncio do Sheol, para os judeus, na língua hebraica, o lugar dos mortos, o lugar onde aqueles que lá estão não podem adorar, dar glórias e clamar ao Senhor. Ele estava preocupado com a glória de Deus, é o que diz o versículo 5, e ele diz que na terra do esquecimento, no Sheol, quem poderia dar graças ao Senhor? Davi aqui não ignora a doutrina da ressurreição no dia final, mas ainda assim ele argumenta que nada deveria diminuir, ainda que temporariamente, ações de graças a Deus. Porque esta é a finalidade principal porque o homem foi criado. As perguntas dos nossos catecismos do Westminster, a primeira pergunta dos dois catecismos, na verdade, o maior e o breve, é: qual o fim principal do homem? A resposta: glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Então, Davi tem esse conceito muito claro em sua mente. Então, a partir do verso 6, hoje nós vamos ver que o salmista estava perdido em sua dor. Diz o verso 6: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Observem que ele está perdido em sua dor, ele está cansado de gemer, e, portanto, ele inunda a sua cama, o seu leito, com as suas lágrimas. A ideia é que ele estava chorando tanto por sofrer por conta dos seus pecados, que é como se a sua cama já estivesse alagada por suas lágrimas de tanto chorar. No verso 6, ou no verso 7, na continuidade, diz que os olhos dele de mágoa se achavam já amortecidos de tanto sofrimento e eles envelheciam por causa de todos os seus inimigos. Ele estava doente, ele havia pecado e também ele ainda precisava tratar com aqueles que o perseguiam. E Davi teve muitos inimigos. Então ele chora. E ele chora tanto que os seus olhos estão tão amortecidos que ele já não consegue senti-los. Tamanha quantidade do seu sofrimento. No verso 8, ele lembra que o nosso Deus é aquele que responde às nossas orações. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Veja que o Salmo ele tem uma reviravolta, né? Uma guinada. Ele está sofrendo, ele está clamando ao Senhor por resposta, e neste momento específico do Salmo, ele então diz aos seus inimigos: afastem-se de mim, todos os que praticam o mal, porque o Senhor atendeu a minha oração. O Senhor ouviu a voz do meu lamento, é o que ele diz. O lamento e a oração de Davi são respondidos quando ele está orando. Ele está oferecendo a Deus a sua oração. Ele está definhando sob a mão de Deus, porque o peso da mão de Deus estava machucando o seu servo e ele estava sofrendo pelo seu pecado. Mas, de repente, o versículo 8 mostra que enquanto ele clama e ora, o Senhor retorna. E a resposta do Senhor, então, traz esperança para ele, traz alento para o seu coração. No verso 9, essa confiança retorna porque Deus, conforme solicitado, ouviu e foi até o socorro do seu servo. Veja que interessante. Deus ouvirá, é o que Davi vai dizer no verso de número 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Que linguagem bonita do Salmo 6, quando Davi, servo de Deus, diz que o Senhor abraça, acolhe, recebe a oração do seu servo. Ele perdoa. Veja, Davi tem consciência do seu pecado. O Senhor sabia que Davi era um pecador, mas ele era o seu filho. E agora arrependido, ele busca a Deus, ele clama a Deus por socorro. E o Senhor, então, acolhe a sua oração. A consequência disso, o verso 10, então, é que os inimigos dele se envergonhariam, porque estavam torcendo para Davi não ter sucesso no que estava fazendo, para que Davi se desse mal. O que estava acontecendo agora com os ossos de Davi aconteceria
com os seus inimigos. Veja o que diz o verso 10. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Como é que ele começa o salmo dizendo: eu estou abalado, os meus ossos estão perturbados, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas quando Deus o responde, há uma reviravolta na situação de Davi, e ele diz agora: sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos e passem vergonha. Retirem-se de súbito, ou seja, desapareçam cobertos de vexame, cobertos de vergonha. As Escrituras ensinam que o pecado, ele nos atrai no início, ele lisonjeia no início, mas no final ele destrói o homem. E a disciplina piedosa pode não ser boa no início, é o que nos diz Hebreus capítulo 12, mas depois produz fruto pacífico de uma vida reta diante de Deus. Hebreus 12, versículo 11 diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As Escrituras nos mostram, então, e este é um ensino maravilhoso do Salmo 6. Fala sobre o significado da dor e do prazer. O pecado e a justiça infligem dor e ambos também são prazerosos. Mas até quando, onde e por quanto tempo? A dor que traz a disciplina pode transformar minutos em horas e horas em dias. Davi clama a Deus: até quando? Mas a dor provocada pelo pecado, ela é eterna. Uma disciplina pode durar, mas o Senhor restaurará a vida e a fé de seu servo. Mas o pecado gera morte e morte eterna. Esta é a segunda mensagem devocional sobre o Salmo 6, que nos lembra que o caminho melhor, sempre quando pecamos contra o Senhor, é buscar, por meio do arrependimento e fé, a sua misericórdia, a reconciliação. E esta só é possível em Cristo Jesus. Se Deus permitir, nós vamos seguir e vamos tratar numa última e final mensagem sobre o Salmo 6 e algumas aplicações finais sobre este tema, que são muito oportunas e necessárias para os nossos dias. Que Deus nos abençoe.